Olá, seja bem-vindo a mais um videoaula do nosso curso de Excel 2016. Na aula anterior, nós falamos sobre as funções básicas do Excel. Agora nós vamos utilizar funções condicionais. São funções onde iremos fazer cálculos semelhantes às funções que utilizamos na aula anterior, porém vamos aplicar o uso de condições, de critérios para esses cálculos. Por exemplo, podemos fazer o somatório do total de vendas baseado apenas em um único vendedor e um único produto. Ou seja, podemos retornar todas as vendas para o vendedor Pedro, onde ele vendeu o produto lápis. Para isso, vamos utilizar a função soma-sis. Vamos clicar na célula onde vamos calcular, a célula I10, e vamos iniciar o nosso cálculo, digitando igual e o nome da nossa função, soma-sis. Abre parênteses e vamos selecionar o intervalo da soma, ou seja, a coluna que desejamos somar. No nosso caso, será a coluna total de vendas, que vai do intervalo F3 até o intervalo F20. Ok? Vamos pressionar ponto e vírgula e a partir de agora vamos passar os nossos pares de parâmetros, ou seja, o nosso primeiro intervalo de critério e o primeiro critério, onde vamos informar, neste caso, a coluna com o nome de todos os vendedores para o intervalo do critério, ponto e vírgula, e assim o nome do vendedor que desejamos somar. Então, neste caso, vamos selecionar o vendedor Pedro. Vou selecionar Pedro para informar que desejo somar apenas o correspondente a Pedro. Vou pressionar novamente ponto e vírgula e vamos passar um segundo intervalo de critérios. Então, neste caso, vamos informar toda a coluna de produtos. Vamos selecionar da célula D3 até D20. Vamos pressionar ponto e vírgula e selecionar qual é o intervalo, qual é o critério que desejamos para esse intervalo. Então, neste caso, a célula I4, que refere-se ao produto lápis. Se desejarmos aplicar mais um conjunto de critérios, bastaria pressionar ponto e vírgula novamente, selecionar a coluna onde estão os critérios, depois ponto e vírgula e o critério desejado. Sempre nós vamos obter pares de critérios, informando o intervalo para o critério e o valor do critério. Neste caso, o Excel irá fazer as correspondências, onde nós temos Pedro, lápis, e irá somar o valor correspondente na coluna total de vendas. Vamos fechar parênteses e pressionar Enter. Perceba que nós vamos obter o valor 1926. Para conferirmos, podemos selecionar apenas os valores de Pedro e lápis para verificar o total da somatória. Então, vou selecionar aqui onde temos na coluna C o valor Pedro e na coluna D o valor lápis. Então, temos aqui um valor na linha 3, outro valor na linha 5, depois temos outro valor na linha 7 e seguindo aqui vamos ter mais um valor na linha 11. Vamos lá. E não temos mais nenhum valor. Podemos verificar na nossa barra de status o valor 1926 para a somatória. Perceba que é o mesmo valor que o Excel retornou. Podemos ainda selecionar esta célula e fazer a formatação para o formato contábil, selecionando assim a célula e clicando no botão número de contabilização no grupo número da guia página inicial. Então vamos lá, dando prosseguimento, podemos fazer cálculos semelhantes para as funções média, mínimo, máximo e conte. Vamos lá, vamos selecionar aqui a aba de média cis e vamos calcular o valor médio das vendas do vendedor Pedro para o produto lápis. Selecionando aqui, vamos digitar igual, média cis, vamos abrir parênteses e informar, de forma semelhante à função soma-cis, o nosso intervalo de média. Vamos pressionar ponto e vírgula. Vamos selecionar o intervalo para o critério. Então, vamos trabalhar com o intervalo de vendedor, selecionando a coluna vendedor. Ponto e vírgula. E assim passamos o nome do vendedor que desejamos calcular a média. Ponto e vírgula. E vamos para o nosso segundo intervalo. Vamos trabalhar agora com produto, selecionando o valor, a coluna de produto. Ponto e vírgula. E selecionamos o nome do produto que desejamos. Vamos fechar parênteses e vamos obter 481,50. Isso significa que a cada venda de Pedro e lápis, o valor médio é de 481,50. Se alterarmos os valores aqui nas células H4 e I4, vamos obter o valor para aquele resultado. Por exemplo, se trocarmos aqui Pedro para Tiago, o valor será o valor médio das vendas de Tiago do produto lápis, 646,25. Passando para a função mínimo cis, vamos obter valores semelhantes. Então, vamos lá, igual, mínimo cis, abrindo parênteses, vamos selecionar o intervalo onde desejamos retornar o valor mínimo, ou seja, a menor venda, ponto e vírgula. E vamos passar o conjunto de critérios. Vamos passar o nome do vendedor, ponto e vírgula. Podemos passar agora
o nome do vendedor, primeiro a coluna com todos os vendedores, depois o nome do vendedor. Ponto e vírgula, vamos selecionar novamente a coluna com todos os produtos e mais uma vez, ponto e vírgula, o nome do produto. Fechando parênteses e pressionando Enter, vamos obter 308. Foi o menor valor de venda de Pedro para o produto lápis. Se buscarmos aqui, vamos encontrar 308 na linha 11, onde temos Pedro e lápis, e é o menor valor. Se você desejar, pode, por exemplo, mudar aqui na sua fórmula, ao invés do intervalo de F3 e F20, selecionar a quantidade para saber qual foi a venda com menor quantidade de produtos. Então, de forma semelhante, eu vou digitar aqui logo abaixo do valor 308, igual mínimo CIS. Vamos selecionar o intervalo mínimo, que neste caso agora será a coluna quantidade, e vamos passar os critérios. Então, primeiro o intervalo com o nome dos vendedores, logo em seguida o nome do vendedor. Ponto e vírgula, o intervalo com o nome dos produtos, logo em seguida o nome do produto. Vamos fechar parênteses e vamos encontrar como resultado o valor 22, que neste caso será a menor quantidade de itens que Pedro vendeu para lápis. Se alterarmos o produto ou o nome do vendedor, automaticamente o valor será recalculado. Podemos ainda dar continuidade para a função máximo CIS, que funciona semelhante à função mínimo CIS, média CIS e soma CIS. A função máximo CIS, vamos selecionar. O intervalo máximo, vamos para o valor total de vendas, ponto e vírgula. O intervalo do critério, nome do vendedor, ponto e vírgula. O nome do vendedor, ponto e vírgula. O segundo intervalo de critério, a lista de produtos, ponto e vírgula. E o critério, o nome do produto. E vamos obter qual é a maior venda feita pelo vendedor Pedro. Selecionando aqui, deu a venda de R$ 578. Vamos para a função conte.cis. Nesta função, nós podemos fazer a contagem de quantas linhas, ou seja, quantas vezes Pedro vendeu lápis. Então, neste caso, a única diferença para todas as funções anteriores é que antes de passarmos os pares de parâmetros, tínhamos que passar um intervalo de soma, ou um intervalo para média, ou um intervalo para mínimo, ou um intervalo para o máximo. Neste caso, como vamos apenas realizar uma contagem, não temos o primeiro parâmetro de intervalo de soma, média, mínimo ou máximo. Vamos passar apenas a lista de critérios. Então vamos lá, igual conte.cis, abre parênteses. O nosso intervalo de critério, nós vamos selecionar aqui a lista de vendedores. Perceba que não temos mais aquele primeiro intervalo, ponto e vírgula, e o nosso critério, que é o nome do vendedor. Ponto e vírgula, o nosso segundo intervalo, que é a lista de produtos, ponto e vírgula, o nome do nosso produto. Fechando parênteses, nós vamos ter aqui apenas 4 conjuntos de parâmetros, diferente das funções anteriores, onde tivemos 5, e vamos pressionar Enter. Então, vamos obter 4. Então, apenas em 4 ocasiões, Pedro vendeu lápis. Temos Pedro com lápis aqui, Pedro com lápis aqui, Pedro com lápis aqui, e temos Pedro com lápis aqui. Então, em 4 ocasiões, Pedro vendeu lápis. Ok? Então, essas são as funções condicionais básicas que nós vamos trabalhar, que são as funções soma CIS, média CIS, mínimo CIS, máximo CIS e conte.cis. Lembrando que você pode trabalhar apenas com um conjunto de parâmetros, como 2, 3 e assim sucessivamente. A quantidade de parâmetros vai depender da sua necessidade. Então, lembre-se das funções soma CIS, média CIS, mínimo CIS, máximo CIS e conte.cis quando desejar calcular valores somatórios ou de média, utilizando condições e critérios. Então é isso, a gente se encontra na nossa próxima aula, onde vamos falar das funções se, as funções e ou. Então um grande abraço e até a próxima.